Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Eu venho, através da presente, alertá-los de que o estudo da mediunidade, que nós começamos a fazer às quartas-feiras, e fizemos às quartas-feiras, ele é essencial para atendimento da ciência espírita. Por quê? Porque ele envolve eletricidade, magnetismo, biologia, psicologia, parapsicologia e mecânica quântica. Aqueles que quiserem acompanhar, podem acompanhar nos meus vídeos anteriores, principalmente sobre a parte mediúnica que se integra diretamente com a parte evangélica. Nós juntamos os evangelhos à luz da ciência espírita, com base nos estudos de Carlos Juliano Pastorino, José Herculano Pires, Allan Kardec e a física quântica, e tantos outros sábios como Leon Denis e os clássicos como Flammarion, etc. Mas eu diria para vocês que nós precisamos fazer uma pequena reflexão hoje, porque hoje nós vamos tratar do Evangelho de Cristo e das suas manifestações crísticas. Cristo dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que expressão mais poderosa. E depois ele dizia: eu, por mim, nada posso fazer, é o Pai. E na outra nossa reunião, eu disse que nunca ninguém viu o Pai. E nós começamos a conhecer o Pai através de Jesus, porque ele o via como Filho unigênito. E ele dizia ainda mais: eu por mim nada posso fazer, é o Pai. Eu sou quem realiza as obras do Pai. E de outra vez ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder nele em ação, como está em cada um de nós em ação, que a mecânica quântica explica que nós somos energia pura e nos integramos no universo. Mas ele também disse: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a vida, terá a luz eterna. E eu vos trago saudações agora, neste momento, em nome de Jesus, pela procuração otorgada por ele. Eu vos trago a mensagem de hoje, que é o estudo do Evangelho conjunto, Mateus, Lucas, Marcos e João, o discípulo amado de Jesus, o João Evangelista, que era filho de um primo de Jesus. Como eu disse da outra vez, quem tiver acompanhar meus estudos sabe. Mas eu resolvi começar hoje, meus irmãos, nesse vasto caminho que nós estamos aqui na Terra, dizendo que cada um de nós, cada criatura, procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Isso já dizia Manuel há 66 anos atrás. A abelha suga a flor, dizia Manuel. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais de acordo com o seu processo evolutivo. Há sofredores inveterados que outra coisa não demanda senão o sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado que lhe veio desde a sua reencarnação. E durante séculos. Eu já atendi na mesa mediúnica alguém que se dizia cardeal, outro que se dizia general romano, ainda há pouco tempo, nas minhas mediúnicas. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas, os caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivo para o sacarmos de que se alimentam, por isso que disse no curso de mediunidade que o médium tem que ter controle sobre isso
e pedir o afastamento do indivíduo ou controlá-lo, o comunicante com o nosso cérebro, porque nós, na mediunidade, estudamos que nós temos um receptor extraordinário, que é o nosso cérebro, através de nossa válvula pineal. Mas também temos os discutidores que estão presentes nas reuniões. Observamos que eles devoram páginas e mais páginas para contradizer-nos, para sustentarem polêmicas infindáveis. E Kardec nos orientou: não entrem em embates, não discutam, está nos prolegômenos. Reparamos os temperamentos enfermiços que sofrem toques intelectuais através de livros até menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra da tristeza, do insulamento, do prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas das experiências transitórias da vida, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre, que é o que nós fazemos há mais de 50 anos. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas da Bíblia, mas ela tem que ser lida, interpretada e vivenciada. Dentro dela, não há palavras de revelação sublina. Traduz simplesmente, como diz Emmanuel, o esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino de nosso pão da imortalidade, nosso pão da imortalidade. Não a exortação, nem a profecia. É apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Diz Emmanuel ainda: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a nossa instrumentalidade de nossa vida como médiuns aos imperativos da perfeição, para os ensinamentos do Senhor se revelem, por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho que nós estamos começando a estudar já há algumas semanas é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria. É o Consolador prometido para a atualidade do mundo. E Jesus disse: brilhe vossa luz. Então, meus caros irmãos, eu peço a vós agora que comecem a brilhar a vossa luz, porque nós vamos começar os nossos estudos de hoje. Os nossos estudos de hoje, ele vem dos estudos em que eu comecei a falar sobre a teologia, o pai da teologia, que era o João Batista. E falei sobre uma série de orquestras, a plenitude dele, todos nós recebemos, está em João, capítulo 1, versículo 6, e apesar de não manifestarem por causa das próprias deficiências e defeitos de cada um de nós, foi nesse sentido que Jesus confirmou ao salmista e disse: vós sois deuses. Ele confirmou os salmistas. 81:6. Em João 10:35 ele diz exatamente isso: vós sois deuses. Da mesma forma que podemos afirmar que cada pequenino reflexo do sol no espelho é o sol, embora em sentido relativo, já que o sol, em sentido absoluto, é um só, e também Deus, em sentido absoluto, é um só, se bem que esteja manifestado integralmente e plenamente em todos nós. Está em Coríntios, capítulo 15, versículo 28, e está em tudo, como foi dito por Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 6.
Mas como se dá essa manifestação crística? Aproveitando esse assunto que ventilamos, procuramos então dizer de um modo sumário e sucinto, simplificando ao máximo para poder ser compreendido por todos. Como essa manifestação divina está em todas as coisas e como, através da evolução, as criaturas eles vão manifestando cada vez mais e melhor o Cristo interno. Aí quando eu falo em Cristo interno, em eu profundo, em eu interior, a gente se lembra de Joana de Anjos, de Divaldo. A gente se lembra dos estudos da grande fraternidade branca, que fala sobre os diversos corpos que nós temos. Tudo isso é pesquisado por pesquisadores como eu, anônimos como eu. Comparemos o fato com o Sol. O ser que melhor representa para nós na Terra a divindade, e que por isso apresentado antigamente como uma maior manifestação divina, se adorava o Sol. É o Deus Ra. Um raio de sol, sempre ligando a sua fonte, afasta-se no espaço e no tempo de seu foco, mas não deixa de ser sol. Uma vez me perguntaram, mas me diga uma coisa, doutor Walter, como o Bezerra de Menezes pode, ao mesmo tempo, na mesma hora, dar mensagens mediúnicas em vários lugares do Brasil, em vários centros espíritas diferentes? Eu disse, porque ele é como um raio de luz, porque o espírito é sol, é luz, é energia, é onda, é vibração, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Após caminhar 8 minutos, vou dar um exemplo que, inclusive, Herculano Pires dá, atravessando 150 milhões de quilômetros, chega a nós, em apenas 8 minutos, sofrendo várias refrações. Ao entrar na atmosfera terrestre, sua luminosidade é diminuída e seu calor abrandado por causa desse afastamento. No entanto, o raio de sol, meus irmãos, como o espírito que perdeu luz e calor, não perdeu sua essência íntima. Aí falamos sobre a centelha divina, as mônadas celestes, que foram criadas por Deus no Fiat Deluxe, sem jamais separar-se nem destacar-se de seu foco. Afasta-se dele, não espacial nem temporariamente, mas vibracionalmente, como nós estudamos no curso de mediunidade. Tudo é vibração, tudo é onda, tudo é luz, tudo é som. Nós somos apenas energias condensadas. Isto é, baixando as nossas vibrações, nos envolvemos em nós mesmos. E criamos esse corpo físico para que seja habitado por um espírito, proveniente de uma emissão mais alta que possamos imaginar. O raio luminoso, a frequência por segundo com que ele nos atinge, com princípio já comprovado pela ciência física, como eu disse nas palestras anteriores. No entanto, chega a zero, não chega ao nada. Não existe o nada, porque a energia jamais se destrói. Então o espírito é indestrutível, o corpo morre, mas o espírito vivifica eternamente. E Cristo matou a morte para nos dar esse exemplo. Esse fato é científico, gente, de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. É perfeitamente certo. E é essa transformação que nós buscamos na nossa vida. A mesma quantidade de energia que existia no globo há milhões e bilhões de anos atrás continua a mesma. Sem crescer nem diminuir. Então, vamos chegar ao ponto de que o foco de luz incriado, o foco de luz incriada é Deus, que irradia por sua própria natureza, assim como o sol sendo luz. Tem que iluminar sendo calor, tem que aquecer sendo energia,
tem que irradiá-la e tudo por necessidade intrínseca e inevitável de nossa própria evolução. Mas à medida que sua irradiação se afasta, vai baixando sua frequência vibratória. Na última palestra eu falei polos positivos, polos negativos. Amor eleva as nossas vibrações. O ódio, o rancor, a tristeza, as mágoas baixam as nossas vibrações. E aí nosso corpo físico adoece. É importante que a gente fale agora a proporção que se afasta do foco e dele se destaca, a nossa frequência espiritual baixa para uma baixa frequência, uma baixa energia, e daí desce mais para a matéria. Existe um livro de Pietro Baldi chamado A Grande Síntese. Esse foi um dos primeiros livros que eu li, talvez há uns 50 anos atrás. Eu ainda recomendo esse livro, que é um dos melhores. Entretanto, permanece sempre a vibrar, porque no universo tudo que existe é vibração e tem movimento. A frequência vibratória pode chegar ao mínimo, mas nunca atingirá o zero, como eu disse, segundo a teoria dos limites, por mais que aumente o divisor ou denominador. Mesmo aproximando-se do infinitamente pequeno, jamais chegará a zero. Ora, pense bem comigo agora, raciocine junto comigo. Quando o raio espiritual, dotado de mente inteligente, o que é natural por causa da fonte de onde proveio, que é a inteligência do universo, Deus, parte de seu foco, automaticamente esse raio baixa suas vibrações e se torna individual, espírito, e habita em nós. Esse espírito, pelo movimento inicial de partida, lei da inércia, como nós chamamos em física, vai descendo suas vibrações até o ponto máximo, sendo então a centelha divina envolvida pela matéria, na qual o espírito se transforma. Ou melhor, na qual o espírito se reveste, porque nós somos revestidos pelos espíritos. O raio de luz se concentra, contrai, condensa e cristaliza-se, solidificando-se em cada um de nós. Esse é o processo que é claro. O raio divino em si, potencialmente, a matéria, já que o mais contém o menos, e a vibração mais elevada contém em si, potencialmente, a vibração mais baixa. Não havendo diferença entre uma e outra, entre o espírito e matéria, senão na escala vibratória. Se o espírito baixa demais suas vibrações, ele chega à materialização. Por isso que nas experiências de materialização que nós fizemos, o ectoplasma sai dos poros das pessoas e materializa uma forma. Eu tenho estudado materializações luminosas há muito tempo. Congela-se, na expressão de Albert Einstein. Mas o oposto é também verdadeiro. A matéria contém em si potencialmente o espírito. Basta auxiliar, elevar-se a frequência vibratória para se tornar um espírito puro. Daí, na questão 100 de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, fala sobre as escalas espíritas, até os espíritos puros. A essa descida vibratória do raio de luz, chamaram outrora os teólogos, por falta de melhor expressão, de a queda dos anjos. Olha que interessante. E a prova de que tinham noção do que estavam dizendo é que chamaram ao polo oposto do espírito a matéria, de adversário, do espírito, ou seja, diabo. Olha que interessante, que em grego significa opositor, ou adversário. E mais ainda, o guia e chefe do adversário era chamado Lúcifer, luz,
palavra latina que significa portador de luz. Observe-se bem, se a matéria era o opositor do espírito, por que em polos opostos, e se o chefe personificado era Lúcifer, portador de luz, isso demonstra que, pelo menos inconscientemente, se sabia que a matéria tem a luz em si, como nós temos. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Aí começam as objeções, um monte de objeções. Eu já desmascarei aqui aquilo que se dizia que a Bíblia proibia o espiritismo. Eu nunca vi, vou repetir, eu nunca vi um livro mais espírita do que a Bíblia, cheio de fenômenos espíritas o tempo todo. Auditivos, vidências, materializações, anjos que brigavam, se materializavam e brigavam com pessoas. Que isso, gente? Que livro é esse que proíbe o que ele fala que tem? E a passagem de Deuteronômio que eu fiz com relação a Moisés, que Moisés proibiu, em tese, adivinhações e feitiçaria, nós também proibimos. Nós não aceitamos, nós espíritas, adivinhações e feitiçarias. Ora, vamos analisar a coisa da seguinte maneira. Se o raio de luz possui mente divina, portanto consciente e onisciente e perfeita, como se torna capaz de erros? O raio de luz, a centelha divina, olha, eu estou falando centelha divina, já estou falando em física quântica, centelha, é eletricidade, jamais erra, nem sofre, nem evolui. Sua tarefa é evolver-se, é elevar-se, é concentrar-se, é impulsionar a evolução e a individualização de cada um de nós. Essa individualidade ou espírito é um novo ser, que surge simples e ignorante, que é a resposta 115 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É o próprio espírito que responde esclarecendo, ignorante no sentido do não saber, e não de ser colhido ainda, de não ter ainda colhido a experiência. Após uma diferença fundamental entre centelha divina e espírito, sim, a centelha divina é uma mônada celeste que foi criada, junto, como eu disse nas palestras anteriores, o princípio vital e a matéria. A centelha é a irradiação da divindade do princípio inteligente universal e o incriado. É a sua manifestação com a mente própria da sua origem divina. Mas o espírito é a individualização que nasce dessa centelha. E por isso é de Deus, filho de Deus. O espírito é filho de Deus. Está na resposta número 77 de Allan Kardec. O espírito, portanto, meus irmãos, pelo menos logicamente tem um princípio, embora a centelha, por sua emanação direta de Deus, seja eterna quanto o próprio Deus. Mas com a irradiação é uma necessidade intrínseca da divindade, assim também a individualização da centelha é uma necessidade intrínseca dessa mesma centelha. Toda centelha que parte do foco divino inexoravelmente se individualiza, cria sua própria personalidade, cria sua própria vida, cria sua própria evolução, cria seu próprio processo. Donde pode-se afirmar que o espírito não tem princípio, porque é o resultado necessário e inevitável da própria essência da divindade, é a própria essência de Deus. Allan Kardec revela na resposta 78, meus irmãos, quase que com essas mesmas palavras. Olha o que diz Kardec.
Podemos dizer que não temos princípio, significando que, sendo eterno, Deus há de ter criado sempre e ininterruptamente? Sim. Jesus mesmo foi um dos que disse: meu Pai obra até hoje. Está aí o universo sendo criado, sendo refeito, Deus obrando, e Jesus veio e também fez as suas obras aqui na Terra. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Preste atenção. Nunca esqueça essa frase. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. E esse princípio inteligente é o que chamamos Deus, que se mantém necessariamente como centelha divina, que dele se irradiam pelos raios de luz que dele partem. Por isso que a primeira questão de Kardec é: o que é Deus? Não é quem é Deus, um velhinho como eu, de barba branca. É o que é Deus. É o princípio universal, o incriado, é o todo, é o sublime, é o gerador de toda a vida. A centelha divina, que tem a mesma essência do princípio inteligente, jamais erra, nem sofre, nem evolui, porque tal como sua fonte incriada, que é Deus, é inatingível a qualquer força finita, temporal ou espacial. E isso por sua própria natureza, que é divina. Por isso que Deus disse, Jesus disse: vós sois deuses. E como tudo o que é da essência divina é real, sua individualização é real e constitui um espírito real. O que muda são os diversos corpos, mas o espírito como individualidade ainda é simples e ignorante. Ele veio aqui para aprender. E estamos na escola da vida, não só na casa do meu pai, que é essa daqui, mas em qualquer uma das moradas do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então a centelha divina que o anime impulsiona-o a descer até esta matéria, neste planeta, ou em qualquer outra matéria, dependendo do planeta, e permanece dentro dele através de todos os passos do seu aprendizado experimental. Por isso nós somos eternos aprendizes. E aquele que ensina é aquele que mais aprende. Não que esqueçam disso. Ou seja, a sua evolução. É a nossa evolução. A fim de que, individualizado como está, cada um de nós, conquiste conhecimento e sabedoria através das experiências que vamos tendo, a fim de que a gente possa, pela vida e por si mesmo, por nós, sermos herdeiros de nós mesmos como somos, atingirmos um dia a perfeição, a sabedoria. A centelha divina jamais abandona de dentro dele, impulsionando-o a evoluir. Cada um de nós é impulsionado até pelos nossos erros. Só que nós não gostamos do que a gente vê no espelho, como eu já lhe disse. Eu tenho dito isso mesmo. Em resumo, eu diria que é da natureza da centelha a individualização de um espírito. Por quê? Não pode deixar de fazê-lo. Só por isso. Não pode deixar de fazê-lo. Sendo a centelha um raio de luz que parte do foco incriado que é Deus, o princípio inteligente, e, portanto, possuindo ela também a essência divina, ela tem em si mesma como necessidade intrínseca e inexorável a objetividade concreta, a realidade objetiva. Em consequência, meus caros irmãos, essa centelha é um eu, um ser objetivo e real, e não pode deixar de produzir um ser objetivo. Por isso que Divaldo fala tanto com a Juliana, o eu profundo, o eu maior. Eu, quando tinha 12 anos, que falei do eu maior, do eu superior, do eu maior, numa mensagem de Natal, meu Deus do céu, o que é eu superior? O que é eu maior? O que é o meu eu interior?
Meu pai até agora trabalha, produz com seu trabalho, está em grego, na tradução de Lucas, como ensinou Jesus em João também, 5,17. A centelha, então, meus caros irmãos, é o nosso verdadeiro eu, que apenas se envolve e desenvolve, se contrai, se descontrai, impelindo nosso espírito à evolução. O espírito aprisionado na matéria é involuído, o que terá que evoluir com o impulso da centelha, que é o nosso eu interior, que está incluído em nosso espírito. Firmemos então o fato de que a centelha possui mente sábia e perfeita. Mas o espírito recebe o influxo desse atributo como uma potencialidade. Ele deverá desenvolver-se, evoluir, aprendendo às custas dele mesmo, até chegar à sintonia total. A união absoluta com seu Cristo interno. Por isso que os membros da fraternidade falam tanto no nosso Cristo interno. E o Cristo interno está representado exatamente no nosso coração. Quantas e quantas vezes nós temos a palavra coração na Bíblia, perdi a conta. Ainda vou escrever um artigo só sobre o coração à luz da doutrina espírita, junto com o Almeida, naturalmente, que foi quem fez um trabalho magnífico sobre o coração. O equilíbrio de todos os nossos corpos, nossas forças, passa pelo chakra cardíaco. Sem dúvida que passa. Não só pelo frontal, não só pelos gânglios linfáticos, não só pela nossa chakra da base, etc., mas por todos. Então, analise comigo o seguinte. Cristo disse, recordemos a palavra dele. Cristo, o eu profundo de Jesus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. E referindo-se a seus discípulos, acrescenta, para que, como tu, Pai, és em mim, Cristo, e eu em ti, também sejam ele em nós. Nos incluiu. Em João 17:21. E ainda, para que sejam um, assim como nós somos um em Cristo, neles espíritos, e tu, Pai, em mim, Cristo, João 17:22-23. Não precisa muito, vamos à Bíblia. A Bíblia é o maior livro espírita que eu conheci na minha vida. A sabedoria da centelha, do Cristo interno, ou seja, o nosso eu, é total e plena, mas só pode ser recebida por nosso espírito gradativamente. Aos poucos, de acordo com a capacidade de nosso espírito, for conquistando através de nossos esforços próprios. Uma vez perguntaram a Kardec, você está se esforçando demais, você está ficando doente, por que você está fazendo isso? Nós não podemos segurar a sua vida, nós podemos influir, mas não no teu corpo físico dessa forma, te curar sim. E Kardec desencarnou aos 60 e poucos anos, 63 anos. Por que ele desencarnou? Ele, com todo o trabalho lindo, magnífico que ele fez, ele desencarnou, porque ele tem um limite, o nosso corpo físico tem um limite, que Edivaldo fala tanto sobre os problemas mentais nossos, sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, que são os diversos corpos que nós temos. O espírito, à medida que vai se aperfeiçoando, vai construindo para si veículos materiais cada vez mais aperfeiçoados. Começa de uma escala mais baixa na matéria, um mineral, inclusive interessante, né? Começa no mineral, vai, como é explicado no Gênesis 2, atinge o homem, que é do pó da terra, e assim ele sai do mineral para a parte continua mineral, mas animal. Depois do animal, ele vai para o reino hominal, que somos nós, e depois o reino espiritual.
Uma vez, numa palestra na federação, eu falei que nós tínhamos 4 reinos: o reino mineral, animal, hominal, que somos nós, e espiritual. Em cada um desses nós vamos encontrar seres semelhantes. Por exemplo, tem um semelhante ao orangotango, é muito parecido com o homem. Tem vírus, por exemplo, entre os minerais e os vegetais, que até hoje ninguém descobriu como é que eles se fizeram essas transmutações. O vírus é uma mutação genética do mineral e do reino animal. E aí os laboratórios dos grandes cientistas ficam cheios de problemas para descobrir esses vírus, que são seres intermediários. Qual é o ser intermediário entre nós e o reino espiritual? É o médium. O médium é o ser intermediário entre o reino hominal e o reino espiritual, porque ele se contacta através do seu cérebro com a espiritualidade para as comunicações com o reino numa dimensão que nós aqui na Terra não conhecemos. Isso está muito bem explicado nas lições que nós tentamos dar a nível de curso de mediunidade. Quando nós nos aprofundarmos mais lá, entenderemos melhor a Bíblia. E nós temos o nosso duplo etéreo. É um corpo etéreo que nós temos. Paulo de Tarso falava no corpo espiritual, e os russos pesaram o corpo espiritual. O corpo espiritual pesa para o russo entre 30 e 40 gramas. Eles fizeram vários testes com pessoas que estavam em processo de desencarne, desencarnaram, pesaram antes, pesaram depois 40 gramas. E disseram, o corpo espiritual, o corpo etéreo do homem, tem 40 gramas. Isso são os cientistas. A ciência hoje está cada vez mais confirmando, como disse o pastor, que eu vi uma gravação dele extraordinária, ele é físico quântico, pastor, ele disse que a ciência e a religião cada vez se fundem mais. E a principal auxiliar da religião é a fé. O principal auxiliar, além da fé, é a própria ciência. Quando surge o intelecto, o duplo etéreo, que é uma manifestação no reino vegetal, o duplo etéreo, você vê, as plantas têm a sensibilidade, você sabe disso. Temos o nosso corpo etéreo, temos o nosso corpo astral, nós vamos falar sobre cada um deles depois. Além da nossa centelha divina, nós temos que desenvolve a nossa sensibilidade, e depois vem o nosso processo de, em função desse eu profundo, desse eu interior, e de toda essa conjectura de que eu vos falei até agora, o Espírito nesse ponto julga que é mais verdadeiro, cresce, abafa a voz do seu eu real, que está lá, encarnadinho como nós, só por um lampejo para se dizer, eu estou encarnado, estou consciente, mas ele nem imagina que a força cósmica, o princípio inteligente, que o faz ser o que ele é. Comecemos a imaginar Deus como uma pessoa, semelhante ao homem, embora em proporções infinitas, que faça caprichosamente isso ou aquilo, que tenha preferências e predileções pessoais. Não. Deus é a força cósmica, é a inteligência, o princípio inteligente universal, é a mente racional infinita e incriada, mas também é tão natural quanto a própria natureza. Camille Flammarion, num dos livros que eu li, pesquisando os clássicos da antiguidade, os pesquisadores, cientistas, Camille Flammarion era um astrônomo. Ele disse o seguinte, Deus está na natureza, em tudo eu vejo Deus e sinto Deus, nos pássaros, nas árvores, nas águas, aonde eu for, eu vejo Deus. Ainda que Deus seja a liberdade, nós não somos livres,
Por isso eu escrevi um artigo, livre-arbítrio ou liberdade condicional? Eu escrevi esse artigo, mas não fiz palestra sobre esse artigo ainda. Posso disponibilizar posteriormente. Deus quer a liberdade, embora Deus não seja livre, o homem pode escolher entre o bem e o mal. Deus não pode fazê-lo. Por sua própria natureza essencial, só pode fazer o bem e o certo. A onipotência divina só existe na direção do bem e do amor por força cósmica. É implacavelmente boa e amorosa. Por isso que Jesus, quando veio, aquele Deus bélico das guerras, das matanças, ele foi transformando no Deus de amor. Se eu não vim transformar a lei, mas a cumprir em alguns casos, mas depois ele foi colocando e mudando essa configuração de que Deus era um Deus bélico, rancoroso, que pune todos os pecados. Quando ele, inclusive, estava lá escrevendo no chão, as pessoas todas com as pedras na mão, lá para soltar naquela pobre coitada daquela mulher, ele disse: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Ele não atirou. Ele recebeu Zaqueu, foi para a casa de Zaqueu, que era um publicano, como eles chamavam, que gostava de dinheiro, como nós temos tantos aqui no Brasil hoje gostando de tanto dinheiro, mas ele recebeu. Ele convivia com todos, e foi crucificado entre dois ladrões. E naquele dia ele disse para eles o quê? Hoje mesmo entrarás no reino dos céus. Olha lá. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o mestre foi. Ora, a lei estabelece que tudo que surgisse e se passasse, pelo menos a passos dessas aprendizagens que nós estamos fazendo, é sem privilégios. Eu não me sinto um privilegiado. Eu sou tão estudante quanto qualquer um dos que estão me ouvindo. O espírito que se individualiza é simples e ignorante. Eu sou simples e ignorante e estou. E nada sei. E sei que nada sei. E feliz de mim porque sei que nada sei. E por isso, ao dizer isso a vocês, eu estou aprendendo muito. Inclusive, aqui a minha própria vida melhore. Porque o verdadeiro espírito é aquele que procura se melhorar a cada dia. Agora, meus amigos, o espírito é da mesma natureza e da essência do raio de luz, como eu disse. E se nós nos perguntarmos por que Deus fez assim e não diferente, responderemos de uma forma simples: não sabemos. Mas quem somos nós para tomar satisfação a Deus? Está em Romanos 9:21. E tem gente que faz prece e diz: Deus não me atendeu, porque Deus tinha que atender a vontade dele. Não, você que tem que atender a vontade de Deus. Se é assim, é porque assim é melhor. Se aconteceu com você algo, é porque aconteceu, porque Deus quer que acontecesse. Não cai um fio de nosso cabelo sem que ele tenha conhecimento. A pergunta o aluno pode fazer, e eu tive vários alunos, inclusive, graças a Deus, formei muitos advogados e economistas ao longo da minha vida. Eu dizia o seguinte: uma das vezes, eu até conto essa passagem até como uma brincadeira. Uma vez uma procuradora de Juiz de Fora estava fazendo um curso comigo, e eu disse alto e bom som, tinha um assessor de um desembargador do Rio de Janeiro, nas minhas aulas. Eu disse: muito bem, aquele que souber o nome exato da pessoa que serve o café e limpa as cadeiras que vocês sentam, passarão na minha prova. Nossa, que correria. Porque as pessoas não aprendem a ser humilde, não aprendem que tem que aprender, não aprendem que tem que perguntar por quê. Porque
Ela respondeu, não, porque vem do latim. Ora, eu disse aqui da nossa última palestra, grego, hebraico antigo, aramaico falado por Jesus, latim dos 70 depois da Vulgata feita por Jerônimo, tem palavras que não se encaixam. Então vem os copistas, como eu expliquei da outra vez, e anotando. E o outro copista vinha e achava que aquilo fazia parte do texto. E assim vai. E assim foi, e assim é. Qual é a nossa verdadeira curva de evolução e de evolução? Podemos apresentar da seguinte maneira, de uma forma simples. Já que nós estamos vindo de um foco incriado, já que nós estamos vindo da razão absoluta de Cristo, e nós, Jesus, ele habita em nós em toda a sua plenitude, e nós nele em toda a sua plenitude, e dele todos nós recebamos essa plenitude, como em João 1,16, e entre um estado inicial simples e ignorante do Espírito e de seu estado final, perfeito e sábio, que é muito difícil de ser atingido, e outra coisa, não tem asas. Os espíritos puros não têm asas, como as pessoas falam e pensam e dizem. Jamais alcançará o infinito em nossa meta se nós não pesquisarmos a divindade, a religião, a luz da ciência e junto com a ciência. E cabe-nos comentar o versículo 18 do Salmo 68, dizendo assim: subindo as alturas, levou cativo o cativeiro. Escreve, resumindo todo esse processo, que significa subiu, sendo que e também desce às regiões, vibrações mais baixas da Terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito além dos céus, para encher todas as coisas. Está em Efésios 9, 4, 9 a 10. Mas, meus queridos amigos, a coisa ainda é mais complexa. No próximo sábado, nós vamos falar aqui sobre os diversos corpos, os corpos mentais, os corpos espirituais, o corpo espiritual nosso, a maneira como ele está, mas ainda temos um tempo. Então vamos começar, só para resumir e finalizar a reunião de hoje, o intelecto ou mente concreta. Em nós ela manipula as ideias que se transformam em pensamentos e raciocínio discursivo. Necessita desenvolver-se a cada novo nascimento. Daí a teoria do esquecimento, porque o cérebro físico é novo. Ele filtra as ideias da mente de acordo com a capacidade do cérebro. Se nem isso consegue, limita-se a receber ideias alheias através de livros e mestres, até aprender a ligar-se à mente pela intuição. E o que é a intuição? É a ponte de ligação entre a mente e o intelecto. Os psicólogos que me corrigem se eu estiver errado. Ou seja, entre a individualidade e a personalidade. O nosso corpo astral é a sede de nossos sentimentos e emoções, desejos e ambições, prazeres e dores morais. O nosso duplo etéreo, que é aquele corpo astral que se afasta de nós e fica ligado, como dizem os orientais, através de um cordão de prata, o cordão umbilical, é a sede das chamadas físicas, como a dor, o calor, o prazer, que cria os impulsos, os quais tornam-se habituais e formam os instintos que nós temos. E temos o nosso corpo físico, que é a condensação do corpo astral na matéria densa. Então, nós temos um corpo físico, um duplo etéreo, um corpo astral e o intelecto ou mente. Então, alguns chamam corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Tem alguns até que chegam a falar corpo emocional e assim sucessivamente.
Na próxima, nós vamos falar, porque não daria, talvez, eu ainda tenho 10 minutos para falar sobre o Cristo, se vocês me permitirem, eu falo sobre o Cristo. Vamos falar sobre o Cristo, temos ainda 10 minutos no meu prazo estipulado. O Cristo é a terceira manifestação de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Verbo que se fez carne, como eu disse quando eu estava estudando a teologia de João. Está integralmente em todas as coisas criadas, embora nenhuma coisa criada seja o Cristo, quando soube anular-se totalmente para deixar que o Cristo se manifeste nela. Ele deixou-se se manifestar em nós. Há exemplos que poderão esclarecer essa verdade. Vamos dar um exemplo de um espelho. Apanhe um espelho grande, ele refletirá o sol, como eu disse. Quebra o espelho num milhão de pedacinhos, cada pedacinho refletirá o sol. Já reparou nisso? Todo mundo reparou nisso. Se o desenho estivesse no espelho e ele se partisse, cada pedacinho ficaria com a parte minúscula de um desenho grande. Mas como o sol não é isso que se dá, cada pedacinho do espelho refletirá o sol todinho. Agora está dando para entender como é que o Espírito, ele age, ele é? Muito bem, embora não possamos dizer que o pedaço do espelho seja o espelho que está refletindo o sol, como eu estou dando o exemplo, teremos que confessar que ali está o sol, todo, inteiro, com seu calor, com sua luz. E quanto mais puro, perfeito e sem jaça for o espelho, melhor refletirá o sol. E as manchas que o espelho tiver tornam defeituosa e manchada a imagem do sol. Como nós, quando manchamos a imagem de Cristo em nós, pelos nossos erros, pelas nossas desavisações, pelas nossas manifestações que não são crísticas. Muito bem, outra comparação que pode ser feita é com o aparelho de televisão. Vamos pensar no aparelho de televisão? A cena representada no estúdio é uma só. Mas as imagens, o som, poderão multiplicar-se aos milhares, não poderão? Sem que nada perca de si, mesmo a cena do estúdio. E, no entanto, em cada aparelho receptor entrará uma imagem total e integral. Se algum defeito houver no aparelho receptor, a culpa será da deficiência do aparelho, e não da imagem projetada, não de Deus. Se algum defeito temos nós, somos nós que criamos os defeitos, somos nós que fazemos defeito. Não é Deus que fez isso para nós. Ah, meu destino foi ruim, eu estou sofrendo barbaridade, fulano me deixou, meu filho está assim, minha filha está assim. Mas por quê? Nós não demos causa? Será que não fomos nós que demos causa? Com o aparelho receptor de televisão, nós necessariamente temos que ser perfeitos? Não. Criarmos perfeito? Não. Criamos filhos para o mundo? Preste atenção. Não na imagem projetada. E podemos dizer que a cena está em todo aparelho receptor, como eu falei. Embora esse aparelho não seja a cena. A televisão não é a cena. Assim, o Cristo está em todas as criaturas. Compreender agora? O Cristo está em todas as criaturas integralmente, não obstante, cada criatura se manifesta, vai manifestá-lo, conforme seu estágio evolutivo. Tem televisões agora mais modernas, tem televisões grandes, enormes, que precisam de receptores. Mas, preste atenção, não obstante cada criatura só manifestá-lo, conforme seu estágio evolutivo, a imagem distorcida pela deficiência da criatura que o manifesta não são de Cristo. São projeções, a sua projeção é perfeita, nós é que não somos perfeitos. E digo mais, o rádio é outro exemplo. Quer que eu dê um exemplo do rádio? Se eu der um exemplo do rádio aqui, vai ficar ainda mais claro. E muitos outros poderão ser trazidos. Eu traria um monte. Da mesma forma que quando o melhor espelho, ou a televisão, ou o aparelho de rádio, tanto melhor,
podemos manifestar o sol, a imagem e o som sem interferência. Muitas vezes tentamos ligar um rádio, o rádio dá interferência. E, às vezes tentamos nos ligar a nós mesmos e damos interferência e não entendemos nada. Da mesma forma que quanto melhor o espelho, a televisão e o aparelho de rádio, melhor será a nossa imagem com o sol, com Deus, com o som, com a luz, com a energia. Da mesma forma, por isso que Jesus, a criatura mais perfeita e pura, pelo menos em relação à terra, pode integralmente e sem jaça. E pode fazer justamente o que foi denominado Jesus, o Cristo. E por que o Cristo é a manifestação integral de Deus? É a manifestação integral de Deus. É que caiu aqui o meu controlador de tempo. Foi com razão que a humanidade confundiu com o próprio Deus. Tanto mais que, em se tratando de encarnação de Jeová. O Jeová, aquele que eu disse na palestra lá, que apareceu a Moisés na sarça ardente. Era Jeová. Era o Espírito, Jeová. Que foi chamado de Jeová. E hoje temos até testemunho de Jeová, uma religião chamada Testemunho de Jeová, conforme predissera Isaías, em 62. Isaías preveu isso. E sendo Jeová considerado como Deus, mais do que justo era que Jesus fosse considerado Deus. Não Deus o absoluto, o Pai, mas o Filho de Deus. Sua manifestação entre os homens, aquele que é Jeová. Como Jesus mesmo se definiu, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Está em João 8,58. Leiam lá. Não precisam acreditar no que estou dizendo. Abram a Bíblia e leiam em João 8,58 que Jesus disse, mas disse assim, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Ora, eu sou exatamente o sentido de Jeová, de Yahvé. Então, o próprio Jesus confirmou que ele era Jeová. A encarnação de Jeová. Na realidade, em relação a nós, tão pequeninos e imperfeitos que somos, a manifestação divina que Jesus foi total, e bem pode ele ser dito Deus, embora não em sentido absoluto, mas eu o chamo Deus. Da mesma forma que podemos dizer que o reflexo do sol num espelho cristal puro seja o sol, ou que a música produzida por um aparelho de rádio, ou uma vitrola, ou uma orquestra, ou um CD, um DVD hoje em dia, seja uma orquestra, nesse sentido, Jesus é indubitavelmente Deus. Porque nele reside a plenitude da divindade. Está em Colossenses 2, versículo 9. Entretanto, todas as criaturas também têm em si a mesma plenitude dele, todos nós recebemos, o que ele nos deu. Está em João 1, versículo 16. Leiam lá, se ele não nos deu essa plenitude. Tanto é que ele disse que vós sois Deus e nos deu essa plenitude. Nos deu essa procuração para tudo que pedires ao meu Pai. Em meu nome, ele vos concederá. Ele vos concederá. Que procuração é essa? É igual ao advogado que chega na audiência, como eu disse na experiência anterior, e o juiz diz, o senhor vai ser advogado desse senhor aqui que está sendo advogado. Jesus é nosso advogado. Mas ele nos deu esse poder. E vamos aos salmistas. Vós sois deuses. João 10:35 também. Da mesma forma que podemos afirmar que cada pequenino reflexo de sol no espelho é o sol, embora em sentido relativo, já que o sol em sentido absoluto é um só, e também Deus em sentido absoluto é um só, se bem que esteja manifestado integralmente, plenamente em todos,
1 Coríntios 15, 28, e aproveitando esse assunto para que nós ventilamos agora, vamos dizer de forma sumária e sucinta e simplificando para acabar com a nossa reunião de hoje, como essa manifestação divina está em todas as coisas e como está, nós temos que definir melhor o nosso Cristo interno que nós temos. E depois que nós definimos o nosso Cristo interno, nós vamos passar por matérias mais complexas. Mas não descuide dos estudos da mediunidade que dão suporte a isso. Às quartas-feiras estudamos a mediunidade e damos o fundamento para esta palestra de sábado. E nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de dizer que eu me senti extremamente honrado de estar presente aqui com vocês e de tentar dizer um pouco o que eu tenho estudado nesses meio séculos. Estou transmitindo para que cada um de vocês repercuta e repercuta e repercutam, porque o maior benefício que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Diz Kardec, fez Chico Xavier com o seu Emanuel, fez o Divaldo com a Joana, o Raul Teixeira, outro extraordinário, o juiz, emérito juiz, o Dutra, agora, excelente palestrante, o Raul Teixeira, temos tantos excelentes palestrantes, divulgadores da doutrina espírita. Eu sou apenas um anônimo e agradeço a vocês e, em nome de Jesus, eu vos abençoo a todos. Muito obrigado por esta noite.